Então, vejam, o assunto direito empresarial, que dividiremos em empresarialidade como uma unidade lógica, composto por empresa, empresário e estabelecimento, certo? Então, observem aí que o tema da aula de hoje vai ser uma discussão sobre o que é empresarialidade, certo? Então, veja, quando nós, e para que a gente chegue ao termo empresarialidade, eu queria que vocês observassem o histórico do direito empresarial. Da figura do comerciante ao empresário. Vejam o seguinte, uma breve história do direito empresarial. Inicialmente, nós tínhamos, no mundo mais antigo da Idade Média, primórdios da civilização, nós tínhamos aquela relação em que havia o escambo, que seria a troca de mercadoria por mercadoria. Então, isso faz parte da história da civilização. Quem produzia, digamos, roupa, trocava por alimento, e assim havia toda essa relação de troca de mercadorias. Até que surge uma determinada figura, que é o comerciante. O que é o comerciante? É aquele que vai fazer a intermediação de um produto para o outro produto. Quer dizer, ele vai unir, por exemplo, quem está produzindo com quem está consumindo. Então, essa figura do comerciante, ela é importante porque, a partir daí, esse elo de ligação já se faz através de uma figura específica, que é o comerciante, que ele leva as mercadorias produzidas para aquelas pessoas que consumem. Se vocês olharem o primórdio da nossa civilização, vocês vão observar o surgimento de feiras, que já é uma etapa mais avançada, e que nas feiras passa a haver, então, cercando muitas vezes os castelos, aquele povoamento aonde havia essa troca de mercadoria.
Com a evolução e o surgimento da moeda, o que é que nós vamos ter? A moeda como um intermediário da troca. Intermediário em que sentido? As mercadorias passam a ter um valor monetário. E cada país, então, o feudo, estabelecia qual é a sua moeda de referência. Isso é uma história que vocês já viram bastante na parte dos cursos anteriores a vocês estarem na universidade. E depois, então, para disciplinar, vejam, para disciplinar o modo de agir deste comerciante, então foram criadas regras que disciplinavam a figura do comerciante. Essas regras eram decisões dos tribunais que estabeleciam normas de comportamento. Daí vocês já estão observando aquilo que eu falava da aula passada. Você teria, então, o fato. O que é o fato? Troca de mercadorias, realizado por uma determinada figura, o comerciante. E a norma jurídica que passa a surgir era uma norma jurídica disciplinando como deveria agir essa figura do comerciante. E assim tem-se um direito comercial que está ligado à figura do comerciante. Ficou claro? Com a evolução do comércio, e é claro, com a evolução também dessas trocas de mercadoria, surgindo os grandes centros comerciais, tipo por Veneza, Bruges, na Bélgica, Genebra. Esses centros de comércio, eles então estavam ali servindo para o encontro de comerciantes de várias localidades. E com essa evolução, surge aquela moeda que referencia a um determinado país. E isso significa também a figura de uma determinada personagem, que é o rei. Que esse rei, através, então, dessa união desses burgos, como disse Davi Ximenes, que eram feudos independentes, a figura central do monarca absolutista está diretamente ligado com a nacionalidade dele e a possibilidade de esse rei ele imprimir as suas moedas. Então, quando você vê, por exemplo, o franco, né? Quando você vê a libra, tudo se referencia a um Estado absolutista de um soberano que ele, então, dá o seu crédito de confiabilidade à moeda por ele estabelecida, por ele fundida para intermediar as trocas das mercadorias. Ora, nesse processo de evolução, você tem as grandes navegações, as trocas internacionais, e para dar um pulo, passa a, numa etapa seguinte, surgir a noção de atos de comércio. Isso bastante vinculado ao mundo feudal, da sua etapa mais evoluída, em que, nesse caso, nesta relação de determinação do que é um ato de comércio, então se estabelecia que o comerciante era aquele que realizava atos de comércio. Então você tem uma troca da figura do comerciante para uma determinada pessoa que agia realizando os atos de comércio. Isso está muito ligado
as corporações de ofício. Porque as corporações de ofício, como uma dádiva do governante, só poderia realizar determinados atos, por exemplo, fundir peças de espada, o ferreiro, quem estivesse vinculado a uma corporação de ofício. Então, neste caso, o direito comercial fica muito vinculado à figura do ato do comércio, de tal maneira que só seria comerciante aquele que praticasse determinados atos de comércio. E a norma jurídica estabeleceria quais eram os atos de comércio. E esses atos de comércio, eles estariam vinculados a uma determinada corporação de ofício. Ora, vou dar só um exemplo para que vocês tenham uma referência a nível do Brasil. Quando nós tínhamos o antigo direito comercial, o antigo direito comercial, vinculado à época do Império, estabelecia que atos de comércio era a questão de relação de mercadoria e dizia no próprio Código Comercial, que era único, atos de comércio é referente a móveis e semoventes. O que eram os semoventes? Eram animais. Com a complexidade, então, das atividades econômicas, por exemplo, surgimento de um banco. Então, a norma jurídica iria dizer que a atividade bancária era um ato de comércio, porque o direito comercial estava ligado a atos de comércio. Certo? Quando surge o novo Código Civil, esse Código Civil brasileiro, ele derroga esse Código Comercial da época imperial e estabelece, ao invés de atos de comércio, a expressão atividade econômica. Atividade econômica vinculado ao exercício profissional de uma determinada pessoa. Então, essa noção sai da visão do direito comercial vinculado na sua evolução a atos de comércio e passa a envolver um termo bem mais abrangente, atividade econômica, porque a atividade econômica ela não precisaria estabelecer que ato de comércio seria. Então, volta-se mais uma vez a se dar nobridade à figura do empresário. A figura central do direito de empresa, neste caso, passa a ser o empresário. Porque esse empresário vai estar ligado a qualquer atividade econômica. Não precisa que haja uma norma decidindo sobre o que é uma atividade econômica, o que é um ato de comércio, porque o ato de comércio passa a fazer parte, então, desse direito de empresa. Ora, esse direito de empresa, então, é vinculado a normas jurídicas que está consubstanciado, ou estão consubstanciadas, no Código Civil. O Código Civil, veja, ele, então, passa a abranger essa atividade econômica. Então, não existe mais um código comercial específico. Ele ainda continua vigendo somente para relações de navegações. Mas a atividade econômica passa a estar vinculado ao termo que a gente vai estudar como empresarialidade.
ligada, então, por três elementos: empresa, empresário e estabelecimento. Compreenderam essa evolução histórica e os livros, no seu desenvolver, eles passam para enfatizar por que a mudança de direito comercial para direito de empresa. É porque o direito empresarial ele estabelece uma amplitude que envolve várias atividades econômicas, incluindo comércio. Desculpe, porque vocês observam que o comércio é vinculado apenas à troca de mercadorias, intermediado por uma figura chamada comerciante, nos seus primórdios. Depois começam a surgir novas atividades, novas formas de se tentar adquirir, ter lucro, adquirir recursos para a sua sobrevivência, vinculado a vários atos de comércio. Por último, com o Código Civil, você passa a ter direito de empresa. Então, quando nós temos a nomenclatura direito de empresa, ao invés de direito comercial, uma se refere apenas a uma mudança de nome. Se refere a que você passa a ter uma amplitude de atividades econômicas que corresponde a toda atividade que o homem exerce para prover a sua subsistência. Esse é o sentido. Ficou claro? É tanto que você passa a ter, com o novo Código Civil, no artigo 966, a figura do empresário, ali definido. Então, eu gostaria de que aquele que tivesse, eu sempre vou fazer esse pedido a vocês, que fiquem, de alguma forma, com o Código Civil, porque nós vamos utilizar muito o Código Civil e, como o direito empresarial ele é pontual, ele é taxativo, tudo está no Código Civil. Tudo que eu discuti com vocês está no Código Civil. Por exemplo, veja o artigo 966. Por favor, coloque aí no chat. Professor, Diga. só um minuto. Eu estava vendo algumas coisas sobre a evolução do direito empresarial e alguns autores falam também do direito mercantil. Então, eu queria saber se o direito mercantil ele é anterior ao direito comercial ou pode ser considerado um sinônimo? E a gente Sinônimo só... de direito. Correto, Davi. Sinônimo de direito comercial. Certo, Porque mercantil se refere a mercadorias e se refere, nos seus primórdios, a comércio. certo. Ora, hoje você tem o comércio incluído na atividade econômica. Então, é um termo também pretérito, quer dizer que já está evoluído para o direito empresarial. Pode falar, Daniel. Professor, bom dia. Me surgiu também uma dúvida nessa parte histórica que o senhor estava falando. Quando o senhor falou da corporação de ofício, ela se fez presente no direito comercial brasileiro no período colonial? Não, não. Naquela época, você, quando teve a vinda do Dom João VI para o Brasil, ele começou a liberar e surgiu o direito comercial, que ele disciplinava apenas as trocas de mercadoria. Tanto que, como eu disse a vocês, no código estava ali presente o quê? Móveis e semoventes. Que seriam móveis? Tudo as mercadorias. Semoventes, os animais.
porque aí representa uma atividade econômica restritiva ao comércio. Imagina você com a abertura dos portos e com a atividade industrial, você começa a ter uma complexidade maior naquelas relações de atividade econômica. Certo? Então, respondendo, mercantil está ligado também ao mercantilismo, que é uma política econômica vinculada a relações internacionais de comércio, e que nós temos hoje o Código Civil disciplinando esse termo que chamaremos de empresarialidade. Se vocês observarem, a empresarialidade, como eu coloquei aqui no chat, está dividido em 3 elementos, que nós vamos estudar nessa primeira parte individualmente. Primeiro, empresa. Segundo, empresário. E terceiro, o estabelecimento, que formam uma unidade lógica. O que é empresa? Empresa é atividade econômica. Então, veja você o seguinte: empresa é um fato econômico realizado por uma determinada figura. Quem é que exerce a empresa? O empresário. E para que o empresário exerça a empresa, é necessário que ele tenha o estabelecimento. E veja, o estabelecimento não significa o prédio apenas. Pode ser também o prédio, mas você vai ver uma atividade econômica, por exemplo, ligado à área da informática, por exemplo, que você só precisa de um notebook. Você não precisa de um prédio. Aonde você faz, você pode, então, exercer uma atividade econômica, digamos, ligado à informática, no que diz respeito a transações, Bitcoin, por exemplo. Então, você observa como o termo estabelecimento, ele se sobrepõe ao restritivo conceito de estabelecimento com o prédio. Então, como se dá essa unidade lógica? Unindo empresa, empresário, estabelecimento, nessa seguinte lógica que diz: empresa é atividade econômica realizada por uma figura que é o empresário. Quem é o empresário? Sujeito de direito e obrigações. Pode ser pessoa física, pessoa jurídica. Pode ser empresário individual ou pessoa coletiva, a sociedade. E que, para exercer a empresa, atividade econômica, é necessário, então, que tenha os meios necessários para o exercício da atividade. Ficou claro? Alguma dúvida? Esse termo lógico é muito importante, porque vai orientar vocês em toda... Pois não, Daniela? Correto. Esquematizado. Ele está na referência bibliográfica. Viu? Então, vocês vejam o seguinte: a importância de vocês terem a compreensão do que é essa unidade lógica contida no termo, eu vou colocar mais uma vez aqui, empresarialidade. A empresarialidade é uma unidade lógica
formada por empresa. O que é empresa? É um fato econômico. Empresa é um fato econômico. Empresário é aquele que exerce a empresa ou atividade econômica. E para que o empresário, sujeito de direitos e obrigações, exerça a atividade econômica ou a empresa, é necessário que ele tenha os meios para tanto. Quais são os meios? Os meios são contidos nessa unidade, nesse complexo chamado estabelecimento. Então, resumindo, a empresarialidade é atividade econômica exercida pelo empresário através do estabelecimento, de forma bem resumida. E se nós olharmos agora para o artigo 966 do Código Civil, o artigo 966, ele então coloca de forma muito clara o conceito de empresário. E ao definir o que é empresário, define também a empresa. Então, vamos ler. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente a empresa. Bem resumidamente, quer dizer isso, porque a empresa é um fato econômico ligado a uma atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens e serviços. Vocês estão vendo a riqueza que há a partir do Código Civil, disciplinando o direito de empresa, e já no seu primeiro artigo, referente ao direito de empresa, ele, ao definir quem é empresário, ele determina a definição da empresa, que é a atividade economicamente organizada para a produção ou a circulação de bens e serviços. Ao mesmo tempo que define empresário, define empresa. E essa atividade, ela abrange 3 setores da economia. Sei que vocês não tiveram aula até agora de economia, mas eu vou colocar para vocês quais são os 3 setores da economia. E esses 3 setores que a economia ela diferencia, tem como elo de ligação uma atividade que proporciona a quem a exerce os meios necessários para a sua reprodução. E para que ele tenha, então, o critério de ser empresário, é necessário que ele haja profissionalmente. O que significa profissionalmente? Significa dizer que é uma atividade habitual, não é esporádica. É uma atividade pela qual ele garante o sustento seu e de sua família. Ficou claro? Isso é importante porque profissionalismo ou profissionalidade significa habitualidade. E é o critério material para que você defina que aquela pessoa é um empresário. Vamos dar um exemplo. Milena vai para os Estados Unidos e ali ela compra uma série de bens. E quando chega no Brasil, ela vende essa mercadoria
como uma forma de ela obter um recurso. Muitas vezes ela vende esses bens que ela trouxe dos Estados Unidos e consegue até financiar uma próxima viagem. Mas ela não pode ser considerada empresária. Por quê? Porque a atividade que ela exerceu foi esporádica. Ela não está continuamente viajando para trazer mercadoria e vender. Ela realizou, durante seu período de férias, digamos assim, uma viagem e lá comprou bens, trouxe e disse, vou vender. Vende e tem um lucro, e veja como a visão de lucro é muito abrangente, porque ela, o que comprou, vendeu um acréscimo, que nesse caso, esse plus, é justamente o lucro que ela obteve. Comprou por 10, vendeu por 50. Então, isso é um ato de comércio. Compra e venda. Mas ela não exerce profissionalmente. Foi uma atividade que ela exerceu esporadicamente, que corresponde a uma compra e venda de mercadoria. No caso, ela vendeu mercadoria que ela comprou na viagem que ela fez ao exterior. Por isso, o critério material, volto a enfatizar, para considerar empresário é a profissionalidade. Vou referenciar aqui. Profissional. Colocar o termo que está. Então, profissionalmente, é critério material. Ficou claro para vocês? A gente não coloquei. Então, vamos voltar ao nosso conceito. Professor, licença, eu levantei a mão, acho que o senhor não viu. Diga. Então, para diferenciar ato de comércio... Calma, deixa eu ver se eu me confundi. Ato de comércio e empresarialidade estão no mesmo patamar? Dá para comparar os dois? Não. Não. Veja. Atos de comércio está ligado apenas a comércio. Então, no caso, uma atividade econômica pode se equiparar a um ato de comércio, mas aí diferenciaria ambas pela constância? Vou voltar a considerar a explicação inicial. Veja, Billy. Anteriormente, o direito comercial estava vinculado a atos de comércio. O que seriam atos de comércio? Seriam aqueles definidos como lei. Então, quem exercesse o ato definido em lei, por exemplo, no Código Civil,
Ato de comércio, no Código Civil não, no Código Comercial. Ato de comércio era móveis e semoventes. Quem vendia, comprava móveis ou semoventes. Vamos pensar quando você tem, então, uma atividade, digamos, bancária. Ora, é uma atividade econômica. Então, para que ele fosse considerado como ato de comércio, então era necessário ter uma norma dizendo que a atividade bancária é ato de comércio. Imagina você a questão de no setor imobiliário, você vender uma casa, vender um apartamento de um determinado edifício. Ora, é imóvel. Então, você teria que, através de uma norma jurídica, dizer que a venda de apartamento, de casa, é um ato de comércio. Então, essa complexidade, essa necessidade de a norma definir o que é ato de comércio, desaparece quando você observa a noção de atividade econômica, que pode ser exercida, digamos, no campo, quer dizer, o setor primário da economia, no setor secundário, que é produtos manufaturados, fabricados em fábrica, e o terceiro setor, que é o setor terciário, envolve, inclusive, o comércio, porque envolve serviço. Então, a atividade econômica, ela não está mais restrita apenas a comércio, mas envolve, por exemplo, que nós estamos vendo, a atividade do setor primário. Quando eu falo de setor primário, dizendo que a principal fonte de riqueza surgida vem da terra. Por exemplo, plantação de soja, plantação de milho. Então, nesse caso, é a atividade econômica que está sendo exercida no setor da economia, que é o setor primário. Qual é a característica da fonte de riqueza, de surgimento da riqueza no setor secundário? São manufaturados, por exemplo, carro, roupa, fabricado pela indústria. Então, a fonte de riqueza vem dessa transformação material, matéria-prima e produto final, que é a indústria. A indústria é uma atividade de transformação. E o terceiro setor é o setor de serviços. Por exemplo, conserto de carro, bancos, comércio, tudo está, então, vinculado ao setor terciário. Então, vejam, a atividade econômica ou a empresa envolve, então, atividades econômicas que são organizadas tanto no setor primário, quanto no setor secundário, quanto no setor terciário. Ficou claro agora? Alguma dúvida? Só um minuto. Ficou claro, então? Bom, então, nós decidimos que o setor primário está vinculado ao campo, à agricultura, o setor secundário está vinculado
à indústria e o setor terciário aos serviços. Tudo isso abrange o quê? A noção de empresa, a noção de atividade economicamente organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Exercida por quem? Pelo empresário. Então, quem exercer a empresa com profissionalidade é considerado empresário. Está compreendido, então? Agora, vocês já estão bastante espertos, sabidos, conscientes de que quem exerce uma atividade economicamente organizada para a produção ou circulação de bens e serviços com profissionalidade é denominado empresário. E o empresário, então, é o agente econômico que será, então, objeto de nossa compreensão, de nosso estudo em direito empresarial. 1 e 2. Não estaremos traçando nenhuma consideração em relação ao outro agente econômico, quem? Consumidor. O outro agente consumidor, ele terá uma disciplina própria, incluído no Código de Defesa do Consumidor. Mas o objeto de nossos estudos é a figura do empresário. É tanto que só quem fale é o empresário. Isso é importantíssimo, porque nós vamos fazer o link com o direito empresarial 2, que trata da recuperação e da falência. Então, para você ser falido, é necessário que você seja empresário. Se você não é empresário, você é insolvente civil. Você não consegue pagar suas dívidas. Você é insolvente civil. A figura do empresário, não, ele é falido. No fundamento, é idêntico. Você não tem condição de pagar suas dívidas para continuar exercendo a atividade econômica. Por isso, você é considerado quebrado, é triste essa palavra, mas é quebrado ou falido. Certo? Se você, nas mesmas circunstâncias, como pessoa civil, não tem como pagar suas dívidas, você é insolvente. Tá certo? Ficou claro? Alguma dúvida sobre essa noção de empresário? Está bem claro para todos? Alguma dúvida? Bom, então, vamos complicar um pouco a vida, Daniel. Então, foi ótimo. Informal. Ele não é registrado. Foi ótima a sua intervenção, Daniel. É por isso que eu digo a vocês: tirem dúvidas, porque a dúvida ela não permite você ampliar seu conhecimento. O que Daniel está perguntando é o seguinte: é necessário o registro da atividade econômica para ser considerado empresário? Não, Daniel. Mesmo que ele não esteja registrado,
ele é considerado empresário de fato, não de direito. É tanto que o empresário de fato, aquele não registrado, ele pode falir. Certo? O registro, então, não é critério para defini-lo como empresário. O critério para defini-lo como empresário, qual é? Fernanda Rodrigues. Oi, professor. Hã? O critério material para definir empresário é a profissionalidade. Corretíssimo. Corretíssimo. Então, mesmo que ele não tenha o registro, ele é, se profissionalmente, habitualmente, faz daquela atividade econômica seu modo de vida, ele é considerado empresário. O informal é empresário. Ele apenas não é empresário regular. O registro é o critério de regularidade, que a gente vai estudar posteriormente. Ele se registrando no Registro Público de Empresa Mercantil. Então, que é a junta comercial. Mas ele, para exercer a atividade e ser considerado empresário, é necessário que ele tenha a profissionalidade. Certo? Daniel, me coloque agora o parágrafo único do artigo 966. Bom, se no capto do artigo 966 nós temos, só para precisar deixar bem, se nós temos no artigo 966, capto, a definição de empresa e empresário, no seu parágrafo único, nós vamos observar quem não é empresário. Então, vejam vocês o seguinte. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística e intelectual, mesmo com o concurso de auxiliares ou colaboradores. A primeira parte, então, do parágrafo único do artigo 966, estabelece quem não é considerado. Isso é uma decisão legal, arbitrada pela norma jurídica, o Código Civil. O legislador, então, excluiu do critério, excluiu do conceito de empresário todos aqueles que exercem uma atividade intelectual, científica, literária ou artística. Neste caso, vou dar um exemplo a vocês. O advogado. O advogado não é uma atividade intelectual. O engenheiro, o contador, indivíduo tem um escritório de contabilidade. O médico, ele é que tem o seu consultório, ele é considerado empresário? Não. Mesmo que ele exerça uma atividade econômica. Veja o gênero de atividade econômica.
O que é uma atividade econômica? Toda aquela atividade que provê ao indivíduo que a exerce rendimento para a sua subsistência. Mas, por decisão normativa, legal, especificamente o Código Civil, o que exerce atividade intelectual, o indivíduo, mesmo com profissionalidade, e isso seja uma atividade econômica, mas não é considerado empresário. Para dar um exemplo, eu tenho um escritório de advocacia. Vou tirar o advogado porque é uma lei à parte. Eu tenho um escritório de contabilidade. Por exemplo, vocês sabem que eu sou economista. Primeiro, eu me formei em economia. Tenho escritório de análise e elaboração de projetos. Eu não sou considerado empresário, porque eu estou exercendo uma atividade intelectual. Digamos, doutor fratura, médico ortopedista, ele tem sua clínica de ortopedia e traumatologia osso quebrado, e nela exerce uma atividade intelectual. Ele é empresário? Não. Porque, por conceito do Código Civil, ele não é considerado assim. Pois não, Yasmin? Bom dia, professor. Eu queria tirar uma dúvida. Por exemplo, eu sou professora de matemática e vou abrir um cursinho da minha matéria. Eu estou fazendo uma atividade intelectual, mas a minha dúvida é, eu sou empresária ou não? Já que eu estou vendendo meu curso. Veja, a atividade de ensino, ela vai ter uma análise bem especial. Quando nós estamos tratando do ensino é uma obrigação do Estado, não é isso? Mas vamos supor que para isso tem toda uma legislação que a protege, por exemplo, um colégio. Então, ela tem imunidade tributária, porque é uma tarefa específica do Estado que é concedida a outra pessoa. Mas, para ela não ser considerada empresária, o colégio, é necessário que haja uma contabilidade específica, não tenha lucro, o que ela tiver como rendimento é vinculado ao crescimento da atividade, enfim. Mas vamos supor que você seja uma professora de inglês. Tem o seu cursinho de inglês, ou então você tem o seu cursinho de ensino de português para o vestibular. Ora, é uma atividade econômica intelectual. Você não é considerada empresário. É tanto que o registro não é feito da sua atividade econômica na junta comercial. Ficou claro, Yasmin? Ficou sim, professor. Obrigada. Deixe-me só lhe dizer, desculpe, mas não quero que isso aconteça. Muito pelo contrário, eu sou uma pessoa eficiente, como professora, e tem um futuro muito bom como os seus cursinhos. Eu tenho colegas que têm cursinho para pré-vestibular. Se você não tiver condição, por insolvência, de pagar os seus credores, você é insolvente civil. Você não vai quebrar, falir. Você é insolvente civil. Ficou claro, Yasmin? Sim. Obrigada, professor. Nada. Então, Tiago Leal me pergunta, mas se o seu rendimento não vem da sua atividade intelectual, mas da administração dos profissionais que trabalham no escritório? Tiago,
Vejam vocês todos que, na primeira parte, diz: não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores. Você, então, é um intelectual, por exemplo, no caso, o contador, que você precisa de ter alguns colaboradores. Então, neste caso, cai, veja, eu vou colocar bem explicitamente aqui, a primeira parte do parágrafo único, que vai até, veja, primeira parte, concurso de auxiliares ou colaboradores. Agora, vamos tornar mais complexa esse entendimento. Salvo se o exercício da profissão constituir elemento da empresa. O que significa isso? Vamos pensar, pegando o exemplo de Tiago Leal. O rendimento não vem da sua atividade intelectual, mas da administração dos profissionais que trabalham no seu escritório. Basicamente, ele, Tiago, no seu exemplo, está subsumindo o que é a parte final, ou a segunda parte do parágrafo único. Vou dar um exemplo com o médico. Doutor Fratura. Tem sua clínica e ele é um profissional que está ali exercendo uma determinada atividade médica. Qual é? Fratura, ortopedia. Então, sua clínica, clínica de ortopedia e traumatologia, osso quebrado. Ora, ele, como eu disse a vocês, tem, por exemplo, colaboradores, uma secretária, tem um indivíduo que ele tem como massagista, enfim, ele tem colaboradores e exerce com pessoalidade a atividade médica, certo? Bom, doutor Fratura, por sua vez, ele diz, olha, é o seguinte, minha clínica está crescendo, eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar essa minha clínica particular numa clínica de ortopedia em que eu vou convidar uma série de outros profissionais que exercem a atividade médica em ramos específicos para serem meus, vamos dizer assim, não sócios, mas eles sejam empregados da minha clínica de ortopedia. Então, eu convido e contrato um fisioterapeuta, um ortopedista especializado em mãos, em ombro, em joelho. Então, eu trago para trabalhar na minha clínica vários profissionais. E eles, no caso, eles são meus empregados da minha clínica. Neste caso, como está colocado no parágrafo único, a segunda parte, salvo se o exercício da profissão constituir elemento da empresa. Então, esses demais médicos que estão sob a minha supervisão são profissionais médicos considerados elemento da empresa. São meus trabalhadores.
que eu posso dizer é o seguinte: olha, eu darei a vocês uma participação em todos os clientes que vierem para a clínica de ortopedia. Então, neste caso, essa clínica de ortopedia se transformou numa atividade empresarial. Doutor Fratura pode até nem mais clinicar, ele apenas administrar os demais profissionais, sendo proprietário da clínica. E ele pode até nem ser médico, mas ter uma clínica em que ele congrega vários profissionais para o exercício da atividade médica. A mesma coisa podendo ocorrer, por exemplo, com o contador. Olha, eu vou transformar o meu escritório de contabilidade numa empresa. O que é que eu vou fazer? Eu vou contratar uma série de profissionais em áreas da contabilidade específica para que eles sejam meus empregados. Eu tenha uma relação contratual com eles. E que, por exemplo, nesse contrato que eu faço com eles, eu digo, cada atividade que vocês exercerem específicas à área contábil, uma parte será para o escritório de contabilidade e a outra parte será a remuneração de vocês. Então, neste caso, cai na parte final do parágrafo único do artigo 966. Ficou claro? Eu sei que é complexo, mas a lei assim o determina. Taxativamente. É tanto que, por exemplo, no caso da clínica que estaria vinculado à parte segunda do parágrafo único, nós vamos ter que ela, para ter regularidade, ela tem que se inscrever na junta comercial. Pode se inscrever na junta comercial. Agora, veja qual um caso interessante. O escritório de advocacia, mesmo que seja um escritório em que você tem várias especialidades ali, não poderá ser considerado como uma sociedade empresária, por exemplo. Por quê? Porque, no caso, o código que rege a profissão do advogado, o Estatuto da Ordem, estabelece taxativamente que a atividade de advogado, mesmo de forma societária, não é considerada empresário, mas é uma atividade que nós vamos ver mais na frente, que é considerada uma sociedade simples, não uma sociedade empresária. Isso por conta do Estatuto da Ordem, que assim o determinar. Portanto, vejam a complexidade que é o artigo 966, tanto no seu capto, quanto na sua parte do parágrafo único, que exclui determinadas atividades econômicas do critério de definição de empresário. Vejam, salvo se o exercício da profissão constituir elemento da empresa. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida, minha gente?
Daniel colocou no chat, professor. Diga, Eduardo. Não. O mecânico, veja, vamos definir o que é o mecânico, Daniel? Como você está pensando no mecânico? Aquele que eu conserto o carro, ele tem uma oficina mecânica, ele exerce uma atividade econômica vinculada ao setor terciário, prestação de serviço. É empresário. Desde que ele exerça profissionalmente. Ele é um mecânico, conserta automóvel, então ele está prestando serviço vinculado ao terceiro setor, que é o setor terciário, prestação de serviço. Se ele está exercendo profissionalmente, fazendo daquela atividade o seu modo de ganhar dinheiro, ele é empresário. Se ele não se registra onde? Na ajuda comercial. Ele continua sendo empresário de fato. Irregular. É uma atividade que ele é empresário, mas é necessário que ele faça o registro. Aqui uma breve... Ficou claro, então, Daniel? Olha, aí, quando eu vi o vídeo, então, aí eu falei com ele, né, então. Aí eu voltei lá pra fechar o TikTok e saí do vídeo. Aí apareceu lá, né, os vídeos recomendados. Aí apareceu o perfil de Nailma. O registro do CNPJ. O CNPJ é um registro vinculado à questão tributária. É uma atividade exercida por uma determinada pessoa, como empresário, mas que ele tem esse registro para efeito de tributação. É diferente do registro que eu estou falando do empresário na junta comercial. O empresário, para que ele seja regular, ele tem que estar registrado na junta comercial, certo? É um atestado de regularidade, não uma definição de empresário. Porque para definir empresário, é necessário que ele tenha o critério material de profissionalidade. Tá certo? Alguma dúvida? Puxa vida! Qual foi o livro que você tentou comprar? Não, não tem. Mas você vai utilizar tanto do direito empresarial 1 quanto do direito empresarial 2. O grande problema é isso que eu vou dizer. Por exemplo, eu tenho um livro, uma sinopse de direito empresarial. Mas, veja, está ultrapassado. É por isso que eu nem indiquei na leitura complementar, na bibliografia complementar, sinopse de direito empresarial. Mas, veja, eu estou disponibilizando para vocês o meu texto atualizado. Eu não atualizei meu livro, mas eu tenho um livro atualizado nos textos que eu vou remeter para vocês. Mas aqueles que tiverem disponibilidade, adquiram. Mas se não quiser, ou não tiver condição, não tem problema nenhum. Acompanhem as aulas,
pegue meu texto e também os slides que eu vou passar para vocês. PowerPoint. E que eles... Mas está ultrapassado nem... Mas... Não, eu vou mandar os textos para vocês também. Não se preocupe, eu parei isso e remeterei para vocês. O texto, tudo bem bonitinho, bem... Eu vou mandar na parte referente ao Classroom, tá certo? Alguma dúvida da aula de hoje? Bem, então, eu tenho uma missão para vocês. É o seguinte. Pronto, eu vou mostrar para vocês meu texto aqui, que eu vou remeter depois para vocês. Eu vou tratar com vocês do artigo 980, correto? Veja, vocês, por favor, vejam o artigo precisamente 980 do Código Civil. E vou discutir com vocês a figura do EIRELI. Então, veja o artigo 980, por favor. Ana Raquel, veja. Veja o artigo... Não, não. Veja o artigo 980-A. Ótimo, Luiz. Vejam, aqui nós temos a figura do EIRELI. Então, Iris, quando você tem o artigo 980-A, ele trata da empresa individual de responsabilidade limitada, que será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social devidamente integralizado, que não será inferior a 100 vezes o maior salário mínimo no país. A figura do EIRELI já está ultrapassada. Então, veja você o seguinte, porque o artigo 1085 do Código o que acontece é o seguinte, que essa figura do EIRELI foi substituída pela figura da sociedade
Então, vejam. Quando você tem aqui, então, por favor, Ana Raquel, alguém, ao invés da... coloque o artigo 1052, do parágrafo único do Código Civil. Ótimo. Vejam você o seguinte. A sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas. Quando surgiu a figura da sociedade limitada unipessoal, surgiu, então, substituindo o Eireli. Então, como foi colocado muito bem aqui, veja, Lucas coloca no site do Planalto, diz que foi revogado pela medida provisória 1085 de 2021 a figura do Eireli. Então, a figura do Eireli, que está disciplinado no artigo 980-A, criando, então, essa figura aqui, colocar de novo. Empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social devidamente integralizado. Então, a empresa individual de responsabilidade limitada é o Eireli, que foi revogado o disciplinamento desse empresário individual pela sociedade limitada unipessoal. O que é que eu quero dizer a vocês o seguinte? A figura do Eireli era a figura do empresário individual que ele era considerado uma pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica. E que, para ser empresa individual de responsabilidade, seria, então, necessário que ele, para se registrar como tal, tivesse um capital social não inferior a 100 vezes o maior salário mínimo. Ora, no momento em que foi criada a sociedade limitada unipessoal, a exigência de ter um capital superior a 100 vezes o salário mínimo caiu por terra. Então, poderá haver o indivíduo que ele possa se registrar na junta comercial, sendo ele o único sócio de uma sociedade limitada, que até então não era possível. Diga, Daniel. Sim. Justamente.
o artigo 1052, ele revogou a figura do Eireli, que está definido no artigo 980-A. Em outras palavras, é isso. Professor, licença. Então, por que como o Lucas disse aqui no site do Planalto, diz que foi revogado pelo 1085? Porque foi uma medida provisória e que, a partir dessa introdução do parágrafo 1º no artigo 1052, passou a existir agora a sociedade limitada unipessoal. É por isso que eu digo a vocês o seguinte: o livro de direito empresarial, para estar atualizado, tem que estar com a edição de 2022, porque já contempla a figura da sociedade limitada unipessoal que revogou o Eireli. Ficou claro agora para vocês? Está claro agora? Professor, para mim não está claro. Tem como o senhor explicar de novo, por favor? Veja. Aquiles, até antes dessa medida provisória que foi colocada aqui, 1085 de 2021, vigia o artigo 980-A do Código Civil, que disciplinava a figura de um empresário individual. Só que esse empresário individual, para que ele exercesse a atividade como tal, como Eireli, ele tinha que estar registrado na junta comercial. Tá certo? Então, eu, como empresário individual, me registro na junta comercial e dizendo que eu sou Eireli. Significa dizer o seguinte: vamos pensar uma atividade. Eu estou exercendo produção de imóveis, Brito, produção de imóveis. Pronto. Eu, Brito, utilizo como nome do meu empreendimento Brito Construções, ou então Movelaria Brito, certo? Movelaria Brito. Ora, em registro, se eu colocar, crescer a Movelaria Brito, a terminação Eireli, então eu sou um empresário Eireli, empresário individual Eireli. Mas para que eu possa assim ser um empresário individual, eu tenho que ter um capital social mínimo inicial para a minha atividade superior a 100 salários mínimos. Eu tenho capital social de 40 mil reais. Então, essa movelaria Brito, eu não posso ser registrado como Eireli, porque meu capital social é de 50 mil reais. Então, a figura do Eireli, para ser adotada, precisava ter e registrado na junta comercial um capital social superior a 100 vezes o salário mínimo. Ora, neste caso, a partir do momento em que surgiu a sociedade limitada unipessoal, permitiu que uma determinada pessoa pudesse abrir como uma sociedade
porque antes era considerado sociedade duas ou mais pessoas, agora permite-se que haja uma espécie de sociedade chamada sociedade limitada unipessoal, com as mesmas características de um EIRELI ou de uma sociedade limitada, mas de apenas uma pessoa. Então, veja vocês, nesse caso, ao invés de eu ter a exigência para me registrar de ter um capital superior a 100 vezes o maior salário mínimo, não preciso mais disso. Então, essa medida provisória, criando a sociedade limitada unipessoal, ela revogou a figura do EIRELI. Então, quando nós estivermos tratando, então, do empresário individual, esse empresário individual, EIRELI, não mais existe, porque ele foi revogado pelo artigo 1052, parágrafo único, que criou a sociedade limitada unipessoal, uma sociedade de apenas uma pessoa. Ficou claro agora, Iris? Ficou, professor. Agora ficou bem mais claro. Muito obrigada. Ótimo. Então, veja. Diga aí, Raíssa. Professor, aí como fica a questão das empresas EIRELIs? Elas ficam irregulares? Automaticamente elas passarão a ser sociedade limitada unipessoal. Então, o que era até então EIRELI, ele passou a ser agora o quê? Sociedade limitada unipessoal, automaticamente. Está claro, Raíssa? Tá sim. Obrigada. Pronto. Ótimo. Então, veja vocês o seguinte. Eu vou passar para vocês, então, o texto da aula de hoje e vou incluir nesse texto ainda a parte que eu fiz referente a o que é o EIRELI e o que é sociedade limitada unipessoal. Certo? Para que vocês tenham uma compreensão melhor. Mas o que eu quero dizer com isso é dar uma razão a mais para que você observe que o livro de Direito Empresarial 2.1, Manual de Direito Empresarial de 2022, já traz essa modificação. Já não mais tem explicação sobre o EIRELI. Mas no texto que eu vou passar para vocês, eu vou estar colocando a figura do EIRELI, porque eu quero explicar com vocês a questão entre o empresário individual simples e agora a sociedade limitada unipessoal. Porque ambos, se você observar, são empresários exercendo individualmente uma atividade. Certo? O empresário individual EIRELI, ele era uma figura que se diferenciava do empresário individual comum. Então, veja, o empresário individual comum é aquele que não é sociedade limitada unipessoal, mas está registrado e, no caso, a responsabilidade dele pela atividade econômica que ele exerce compromete o seu patrimônio pessoal. Exemplo,
Se o empresário individual, que não é sociedade limitada pessoal, ou não é EIRELI, ele quebra, fale, as dívidas que ele assumiu ultrapassam o patrimônio do empreendimento dele e atingem o seu patrimônio pessoal. O que não ocorreria se ele fosse EIRELI, ou se atualmente for sociedade limitada unipessoal. É justamente esse o ponto fundamental da nossa próxima aula, que será realizada após o Carnaval. Tá certo? Ficamos combinados assim? E eu vou passar para vocês esse texto referente a direito empresarial, que dá início às nossas aulas sobre a primeira parte de direito de empresa. Alguma dúvida? Então, primeiro, eu quero que vocês observem o seguinte. Não teremos, não sei se a próxima semana, pelo meu calendário, eu não estarei na aula da terça-feira. Terça-feira, eu não darei aula. Certo? Como nós estamos ainda em aulas remotas, na próxima terça-feira, nós teremos uma aula assíncrona. Eu enviarei para vocês, então, esse meu texto sobre direito empresarial. E nós só teremos aula agora, depois do Carnaval. Tá certo? Compreendido? Então, para vocês, um Carnaval maravilhoso, bom fim de semana para vocês, extensivo ao Carnaval. E na próxima semana após o Carnaval é que nos encontraremos. E a aula de terça-feira eu mandarei para vocês o texto que eu vou gravar e enviar para vocês, como aula assíncrona. A aula da próxima terça-feira será assíncrona. Combinado assim? Então, nesse momento, eu quero fazer a chamada de vocês. Ou melhor, deixarei, então, para fazer a chamada na próxima aula. Nós temos uma presença bem significativa, 48 alunos, então, tchau, tchau. Então, divirtam-se e nos encontraremos na outra semana. Certo? Tchau, professor. Até a próxima semana. Tchau, professor. Obrigado pela aula.